Olá, eu sou Sérgio de Paula Ramos, sou psiquiatra, psicanalista, doutor em medicina pela Unifesp, sou membro da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina e membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Estudos sobre o Álcool e Outras Drogas. Hoje nós pretendemos conversar sobre a questão que todos estamos discutindo, não só no Brasil como no mundo, que é a respeito de uma eventual legalização da maconha. E eu me senti muito honrado pela segunda edição do CONDEC com esse convite para aqui apresentar as minhas ideias a respeito do assunto. Declaro, na forma das normas vigentes, não ter nenhum tipo de conflito de interesse. Não recebo nem recebi em tempo algum qualquer tipo de remuneração ou mesmo gratificação da indústria farmacêutica, de bebidas alcoólicas ou da fumageira. Por oportuno, declaro também não ter familiares que a tenham recebido. Além disso, presto trabalho voluntário para a ABP, ABAD e APRS. Sou o diretor técnico da Vila Janos. Sobre esse problema da maconha, me valho de um pensamento de um falecido senador norte-americano que diz que para todo problema complexo existe sempre uma solução simples, elegante e completamente errada. É um tema por demais complexo para termos soluções simplistas. Vejam vocês que esse é um gráfico que mostra a curva do consumo de todas as drogas de 2009 a 2011. Todas elas estão num patamar um pouco declinantes ou um patamar estável. A única exceção nesse relatório de 2013 é a maconha, que está ascendendo o seu consumo no mundo inteiro. E no Brasil, nesse levantamento que o INPAD fez em 2012, nós temos que 7% da nossa população diz ou informa já ter experimentado maconha. Desses, 42% o fizeram no último ano, o que na época, 2012, representou 3,4 milhões de pessoas. O que coloca o Brasil como um país que não se consome muita maconha. Ao contrário do que tem sido propalado pela mídia, que todo mundo usa maconha, né? Vejam vocês que nós estamos aqui quase que na saideira do gráfico, né? O Brasil só tem mais maconha que o Japão. Mas quando alguém quiser, por exemplo, fazer um intercâmbio para pretensamente aprender inglês, cuidado se escolherem o Canadá e a Nova Zelândia, porque são, ou mesmo os Estados Unidos, são os 3 países do mundo onde mais se usa maconha. Agora, o que é tremendamente preocupante é que, na pesquisa brasileira, as pessoas que disseram que já experimentaram maconha, 62% delas o fizeram antes dos 18 anos. E aí nós vamos ter que ver qual é a consequência disso. Se maconha não faz nada, como dizem os usuários, maconha não dá nada, é o que eles dizem, se dá mais alguns problemas em jovens ou em adultos. Então a pergunta que fica é se maconha realmente é uma droga inocente. Vou apresentar a ciência mais dura, eu vou apresentar as evidências disponíveis científicas no presente momento. Então, quais são os efeitos associados ao uso de maconha, primeira coisa, em jovens? Primeira coisa é que maconha compromete o desempenho escolar e ou acadêmico. Existe toda uma literatura liderada pelo professor David Ferguson, da Nova Zelândia, que foi atualizada agora em 2014, que não deixa dúvida que maconha afeta
o desempenho escolar. Ademais, dependentes de maconha tiveram um decréscimo de 5,23 no QI da infância para a vida adulta, se comparados com os controles, num segmento, vejam vocês, de 38 anos. Quer dizer, pegaram pessoas que se envolveram com maconha na adolescência e os acompanharam por esse período e notaram que, enquanto os não usuários mantinham o mesmo QI, os usuários perderam um pouco do QI ao longo da vida. Em outras palavras, maconha emburrece. A terceira coisa que a gente ouve de pacientes é que maconha não vicia. Diferente disso, são os achados científicos. Dependendo um pouco da amostra considerada, os trabalhos sinalizam de 12% a 53% dos usuários se tornam dependentes da droga. No Brasil, no trabalho já citado do INPAD, foi encontrado 37%, praticamente 4 em cada 10 usuários se torna dependente, o que é uma taxa bastante elevada. A outra coisa que deve nos preocupar é o aumento da chance de se envolver com outras drogas. No Brasil, nós temos que a grande droga de entrada é o álcool, referido como a primeira droga na maioria dos dependentes químicos. No entanto, maconha é a segunda droga de entrada, e isso não existe mais nenhuma discussão a respeito. Além disso, o uso de maconha por jovens está associado ao ulterior desenvolvimento de sintomas psicóticos, esquizofrenia e depressão, e há toda uma biblioteca de trabalhos mostrando essa associação. Um outro parâmetro igualmente relevante é o aumento da chance de fracassar na vida. E isso, em seguida, eu vou mostrar um novo slide para esmiuçar esse conceito de fracasso na vida. Além disso, nós que estamos recém nos acostumando a sair do volante quando bebemos, temos que aprender agora uma outra preocupação, porque maconha dobra a chance de se envolver em acidentes de trânsito. Então, no Brasil, nós temos, então, 37% de dependentes, como eu falei, e aqui está um resumo nesse trabalho de 2013, onde mostra uma odds ratio de mais do que 2, quase 3, para evasão escolar, para gente que não conseguiu aos 25 anos diploma universitário, comparado com quem nunca usou maconha, amparo previdenciário, comportamento suicida, uso de outra droga ilícita e dependência de maconha. Então, aqui está um resumo do que o impacto da maconha na vida de um jovem. E nesse trabalho aqui, de 2014, o grupo do professor Ferguson provou pela primeira vez que esses impactos são, droga relacionados, né? Frequência relacionados e dose relacionada. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, que não completam a escola, o high school, né? Vejam vocês, aqui tem o pessoal que usa menos do que uma vez por mês, aqui tem uma vez por mês ou mais, aqui semanalmente ou mais, e aqui diariamente. O que você aprende? Quanto mais frequente é o uso de maconha, maior é o impacto negativo sobre a conclusão do colégio. A mesma coisa se vê em dependência de maconha, e a mesma coisa se vê em uso de drogas, de outras drogas ilícitas e tentativa de suicídio. Então, está bem demonstrado a correlação entre frequência e efeito. Eu falei para vocês que eu ia voltar ao conceito de satisfação da vida, realização pessoal, e vocês vejam nessa tabela, que é uma das minhas tabelas prediletas, é que aqui vocês vão ver quem nunca usou maconha, quem usou até 99 vezes, até 199, 299, até 400 vezes ou mais. Então vamos lá.
Porcentagem dos com diplomas universitários aos 25 anos. Quem nunca usou, a percentagem encontrada foi atribuído o valor 1. Vocês notem que esse valor 1 vai sendo subtraído quanto mais frequente. Até que quem usou 400 vezes ou mais, não é muito uso, é 2 vezes por semana durante 2, 3 anos, não é? Tem uma odds ratio de 0,24, quer dizer, praticamente 80 e picos por cento menos, né? 76% menos diplomas universitários. Ajustamento pessoal aos 25 anos, a mesma coisa, bem menos ajustado. Se valendo da Previdência Social, quase 5 vezes mais. Desempregado, 3,3 vezes mais. Mas agora vem, então, todos os dados com maconha são piores do que sem ela. Agora vem o índice de satisfação na vida. E vejam vocês, quem está abaixo de maconha se sente um pouco mais satisfeito do que quem está sem maconha. Ou seja, prejudicadas, e apesar disso, ainda tem uma falsa sensação de felicidade. E é isso que torna o consumo de maconha em jovens particularmente grave, porque raramente se motivam a parar com ela. E aí vem uma coisa que eu gostaria de chamar a tua atenção, porque é a percepção de risco e o uso de maconha, né? Quer dizer, quando, em vermelho aqui, a percepção de risco com o uso da maconha cai, note você que o consumo dessa droga aumenta. Na medida que a percepção de risco vai aumentando, o consumo vai diminuindo. Isso é um levantamento do Monitoring the Future, que mede maconha e outras drogas na escola desde 1975. E o último dado é agora de 2014. Então, vejam vocês, qual é a consequência de todo esse oba-oba a respeito da maconha? Em 93, o usuário diário de maconha, o uso diário de maconha, reportado por alunos do high school, foi de 2,4%. Em 2012, quando já estava toda essa discussão legaliza, foi de 6,5%. Ou seja, triplicou o consumo nesses poucos anos. Aqui foi o trabalho de 2013 que está se assistindo. O que aconteceu? Baixou a percepção de risco, aumentou o consumo. Quais são os efeitos associados ao uso de maconha em adultos? Até aqui nós falamos de adolescente. Em adulto, prejuízo neurocognitivo de longo prazo. Parece que aquele dano de QI é um dano persistente e realmente a pessoa fica mais limitada devido ao seu uso de maconha. Além disso, há um severo comprometimento do compromisso com o trabalho. Mesmo isoladas todas as variáveis, né, esse efeito danoso da maconha persiste em adultos. Gera pessoas que não gostam de trabalhar. E aqui a razão de chance de colisão no trânsito. Vocês vejam que, dependendo da metodologia do trabalho, a correlação entre usuário e não usuário varia de 2 a 3 vezes mais, chance de se envolver em acidente de trânsito. Então, se está bem claro que maconha se começa a usar na adolescência, e para esses jovens, maconha é uma droga particularmente deletéria, se pergunta por que discutirmos a sua liberação. E aí eu tive a honra de fazer parte de um grupo convocado, um grupo de especialistas, que foi convocado pela ABAD, Associação Brasileira de Estudos sobre o Álcool e Outras Drogas, para estudarmos objetivamente o que estava acontecendo com esses países que, de alguma forma, afrouxaram a legislação sobre maconha. Trouxemos, então, à luz os dados da Austrália, do Brasil, da Espanha, da Holanda,
Portugal, Reino Unido e alguns estados dos Estados Unidos. Para não massacrar vocês, eu vou mostrar os dados americanos, os espanhóis e os portugueses, e vou usar mostrando um dado muito recente sobre o Chile, né? Então, aqui está, na oportunidade, os estados onde estavam liberados, de alguma forma, a maconha, em verdinho, e em vermelho, os estados americanos onde não houve esse afrouxamento. Nesse trabalho pioneiro, conduzido por Cerda e colaboradores, se pode ver o seguinte, aqui, estados não legalizados e estados legalizados. Diagnóstico de abuso e dependência no ano anterior à pesquisa. No estado não legalizado, 1,3, arredondando aqui, né? No estado onde já havia sido legalizado, 2,6, ou seja, exatamente o dobro. Uso no ano anterior, aqui 3,6, aqui 7,1, quase o dobro, né? Então, estados legalizados, quase o dobro de abuso, dependência e uso do que os não legalizados. E aí, esse trabalho muito recente, publicado agora em junho de 2015, mostra o seguinte, e foi publicado no Lancet, quer dizer, um dos principais jornais científicos da área da psiquiatria, que os estados onde foram legalizados, o consumo de maconha já era maior antes da legalização. Então, o que se teme é que há um círculo vicioso aí. Estados que usam mais maconha têm uma postura mais liberal com ela, afrouxam a legislação, afrouxando a legislação, cai a percepção de risco, aumenta o consumo, e isso vai num ciclo vicioso que não sabemos bem aonde poderá terminar. Mas aqui está um primeiro dado, agora de 2015, né? Estados onde a lei foi aprovada para uso medicinal de maconha, e aqui onde não foi aprovada, e vocês vejam que igual tem uma odds ratio, uma razão em torno de 30% mais uso, né, do que nos estados onde não foi aprovado, né? Então, parece que a legislação facilita, a legislação permissiva facilita o consumo, e nesse dado aqui, que recém saiu agora, 2015, no World Drug Report, simplesmente o NODC, United Nations Office on Drugs and Crime, né, mostra com clareza que aqui nós temos o total do consumo usado no último ano de maconha, média americana. E aqui no estado do Colorado, onde aqui nesse ponto foi aprovado o uso medicinal da maconha, e aqui foi aprovado o uso recreativo. Então vejam vocês que o Colorado já usava mais maconha do que o resto, que a média do país, e agora cada vez mais. Esse é o dado, por enquanto, preliminar que nós temos, ou os dados que nós temos, a respeito dos Estados Unidos. O que aconteceu com Portugal? Portugal, vocês sabem, em 2001, 2002, legalizou o consumo de todas as drogas. E aí, o que aconteceu especificamente com maconha? Esse é um dado do levantamento de 2012, porque, preciso dizer para vocês, que não há dados publicados sobre Portugal de 2011 para cá. O último dado foi de 2011, publicado em 2012. O que se notou naquela ocasião? Uso na vida na população geral. Uso na vida em escolares. E uso no ano na população geral. Ou seja, onde quer que se olhe, né, o fato da legalização praticamente dobrou o consumo. Coisa semelhante aconteceu na Espanha, e esse é um relatório agora de 2015. Vejam vocês que a prevalência do consumo de cannabis no último ano entre jovens de 15 a 34 anos, aqui nós temos o Reino Unido, aqui nós temos a Alemanha, em ambos os países não há afrouxamento da legislação, e aqui nós temos a Espanha num patamar bem superior de consumo.
E, por fim, eu quero mostrar esses dados recém-saídos, agora em 2015, né, sobre o Chile. O Chile tinha um uso na vida que vinha sendo até oscilante entre 20% e 25%, né? E agora, com a discussão pró-legalização, no último levantamento, 2013, foi a 37%. A mesma coisa o uso no ano e a mesma coisa o uso no mês. Então, note você que todos os parâmetros do Chile pioraram, quase dobraram, depois que começou a discussão do legaliza, não legaliza, baixando a percepção de risco, sobretudo na percepção juvenil. Bem, nesse momento, nós temos que nos perguntar o seguinte: o que se pode aprender do case brasileiro do tabagismo? A respeito do tabaco, nós demos informação séria para a sociedade. Além disso, restringiu-se o acesso e proibiu-se a propaganda. Desse modo, em Porto Alegre, por exemplo, nós tínhamos 48% de tabagistas na população adulta nos anos 60. E hoje temos 17%. Então eu queria destacar para vocês que nós restringimos o acesso e proibimos a propaganda. É interessante notar que o que se pretende fazer com a maconha é justamente o inverso. É legalizá-la, portanto, mais cedo ou mais tarde vai surgir a propaganda, e ampliar o acesso. Então fica essa questão, né, minha gente? Se as evidências sinalizam que com a possível liberalização da maconha haverá aumento de consumo, aumento dos problemas decorrentes desse consumo e mero deslocamento do sistema judiciário para o de saúde, a pergunta proposta não é apenas para que liberar, mas também quem está interessado em sua liberalização. O primeiro grupo, por óbvio, são usuários descompromissados com a saúde pública. O quê? A pessoa quer ter a liberdade de puxar o seu fumo sem maiores problemas. Em segundo lugar, devemos reconhecer a presença de idealistas, defensores do direito de se drogar. Em geral, não são pessoas da área da saúde. E o último deles a se manifestar foi o ministro Gilmar Mendes, que foi por esse veio em seu parecer no Supremo, achando que os pacientes têm o direito de se drogar como se eles não vivessem em sociedade. Mas, em terceiro lugar, tem sólidos grupos de interesses econômicos na exploração desse novo negócio. E eu acho que este terceiro grupo é o grupo que deve nos preocupar, porque toda esta área da maconha é uma área que veremos a seguir, corre e correrá muito dinheiro. O ano passado, eu tive a honra de ser convidado pelo Congresso Uruguaio para fazer uma apresentação sobre o problema da maconha, justamente no momento em que lá se discutia a possível legalização da droga. Me surpreendeu que exatamente no dia da minha apresentação, o principal jornal do país dava na capa que o senhor Jorge Soros estava muito animado com a perspectiva de legalizar a maconha no Uruguai e que prometia dar dinheiro para avaliar o impacto da nova lei. Me parecia que era dar a chave do galinheiro para a raposa. Confesso para vocês que eu nunca falei para uma plateia tão surda quanto a do Congresso Uruguaio. Eu fui um mero figurante porque a sensação é que tudo já estava decidido. Mas é disso aqui que nós estamos falando. Maconha não é papo de bicho grilo. Atualmente, papo de um capital selvagem, voraz, que está de olho no dinheiro. Só nos Estados Unidos se imagina que seja um mercado que possa influenciar aí e render 6 bilhões de dólares ano. Então, nesse sentido,
eu deixo para você a tarefa de responder sobre qual indústria das atualmente instaladas tem vocação para explorar esse novo negócio. Será, por acaso, uma que nos últimos anos perdeu mais de 50% de seu mercado e que tem expertise em fabricar cigarros? E aí, nós, da área de saúde, estamos acostumados a pesquisar em periódicos científicos. E eu me dei o trabalho de, nesse periódico aqui, ver a questão da... como é que a indústria vê isso. E vejam vocês, a indústria da alimentação e das bebidas, assim como a indústria do tabaco, diz que está totalmente preparada para a entrada da maconha no mercado e que eles se sentem em condições de aumentar o mundo, de ampliar o seu uso. Quer dizer, nós aqui discutindo redução de consumo e eles estão preparadíssimos para tentar aumentar esse consumo. E para fazê-lo, nós temos que pensar o seguinte: quais eram as estratégias usadas pela indústria fumageira no passado? Estamos falando aí de 1920, 1930. Vejam vocês a pérola que eu encontrei na internet. Dizia o anúncio, ou reclame, como se chamava naquela época: fumar faz bem para a garganta. Um uso medicinal do fumar, e deixava a pessoa até com um vermelhinho saudável, né? Pelo menos assim era entendido naquele momento. Esse outro aqui dizia que a pessoa tem o direito de fumar, a mulher tem o direito de fumar e de votar. Então, o direito de usar e votar. E tinha até alguns médicos, esse aqui com cara de santo, era um pediatra e se fez fotografar do lado de um bebê. Então, até recomendado por alguns médicos. Passou-se um século. E o que aconteceu? Não tiveram o trabalho de mudar as peças publicitárias. Agora estamos falando de maconha, mas é o uso medicinal, é o direito de usar e até recomendado por alguns médicos. Quer dizer, é a mesma estratégia de propaganda. E aqui, o Dr. Carlos Salgado me presenteou com esse slide, que é um conjunto das capas, todas elas pró-maconha, pró-legalização, simpáticas com a causa, que tivemos nos últimos tempos, aludindo no nosso problema de hoje. Conversando com um jornalista, por que essa pleiade de capas pró-maconha, o jornalista teve a disfarçatez de me dizer: não, mas é um assunto da hora, muito natural, que se dê capa ao assunto da hora de tal relevância. Bom, aí eu fui pensar. Na época aqui dessas capas, o assunto da hora também era a epidemia de ebola na África. Se saísse África afora, isso ia ser uma pandemia absolutamente grave. E aí eu fui comparar quantas capas deram para o ebola. Exatamente 5. Então, quando não é questão de pauta jornalística, é questão, sim, de grana. E esse outro jornal aqui, econômico, nos dá uma ideia, a econometria das drogas. Pondera o jornal que os bancos estão movimentando $1 quadrilhão por ano. O petróleo, 2,5 trilhões, a indústria bélica, um pouco mais do que 1 trilhão, e a indústria farmacêutica, 700 bilhões. Ponderam os articulistas que os grandes negócios do mundo, aqui também se insere a indústria eletroeletrônica, de informática, etc., que os grandes negócios do mundo estão num patamar estável e que não se vislumbra a chance de aumentar o seu mercado. O petróleo, ao contrário, está com tendência a diminuir, a indústria bélica vai continuar favorecendo uma guerrinha aqui, outra ali, mas não vai sair disso. Né? Então, os negócios para o século XXI estão num patamar mais ou menos estável. A grande exceção são as drogas. Por hora, vocês vejam que o álcool mobiliza 500 bilhões,
O tabaco ainda mobiliza 350 bilhões e o conjunto das outras drogas, 300 bilhões, entre os quais 140 bilhões da maconha. Se nós pensarmos que a legalização dessa droga vai dobrar consumo, rapidamente nós vamos chegar aos 300 bilhões ano, que vai permitir que a indústria do tabaco simplesmente dobre a sua receita. Para quase que empatando o jogo com a indústria farmacêutica. Então, a questão da maconha, talvez a gente, sem exagero, possa dizer que maconha, se legalizado, vai ser o grande negócio do século XXI. E, por isso, tanta gente está interessada na sua legalização. Apenas um comparativo, a indústria das falsificações gera 320 bilhões e da pornografia e a prostituição 210. Logo, alguns ganharão muito dinheiro com esse novo negócio. Lamentavelmente, com o aumento do número de pacientes, eu também. Os profissionais, de uma forma geral, querem aumentar os seus mercados. Os médicos e os profissionais de saúde têm um tipo de loucura que, através da prevenção, nós estamos sempre querendo diminuir mercados. Mas, com a aprovação da legalização da maconha, infelizmente, por esse vértice, eu acabarei sendo sócio do Jorge Soros. Eu queria agradecer a atenção de vocês, deixo aqui o meu e-mail e onde eu sou o diretor técnico, a Vila Janus, não é? E me coloco à disposição para responder e-mails e continuar essa conversa com vocês. Antes de terminar, eu queria agradecer mais uma vez o honroso convite para aqui estar e me colocar justamente à disposição.